Então, que a graça de Jesus, nosso Salvador e Pai eterno, sejam com todos nessa hora. O tema que eu quero discorrer com os irmãos, bem conhecido, mas atual também, fala então sobre a liberdade de consciência ameaçada. Ela não vem de uma vez, né? Ela vem aos poucos. Nós vimos no passado, no tempo da Inquisição, era proibido certos assuntos, certos temas, né? Até que, quando o papado vai perdendo o seu poder e terminando os 1260 anos, então abre o leque então para a pregação do evangelho mais ampla, a mensagem do primeiro anjo em 1798. Mas antes disso, Lutero também já se levanta contra a loucura que estava acontecendo na época, né? Eu lembro que o irmão Antônio Costa, quando nós cuidamos da editora ali em São José do Rio Preto, editora missionária Luz para os Nossos Dias, nós editávamos as lições da Escola Sabatina, mas também o folheto Um Grande Movimento Mundial, O Maior Perigo para o Lar e a Vida, e o outro, que era o capítulo do Grande Conflito, Liberdade e Consciência em Perigo. Mas as pessoas falavam, mas é muito grande, né? Muitas páginas. Parece que as pessoas têm um pouco de preguiça de ler. E aí, então, esse folheto era feito, indicava ali um curso bíblico, Rádio Postal, Verdade Presente, e enviávamos gratuitamente esse assunto. Quase que ninguém se dava conta do perigo. Cada presidente que entrava nos Estados Unidos e cada papa no Vaticano sempre alertava, principalmente o povo adventista. Será esse papa? Será esse presidente? De quem depende, então, fazer uma imagem à besta? Nós sabemos, pelos estudos, nós, como povo adventista, o protestantismo dos Estados Unidos. O grande movimento mundial focaliza bem isso. Muitos falavam que iam trazer perseguição antecipada, né? Mas, de qualquer maneira, tudo isso que já foi publicado, escrito, mesmo o assunto do grande conflito, poderá causar problema ainda no futuro. Fiquei sabendo agora uma notícia que os adventistas estão distribuindo em larga escala o grande conflito nos Estados Unidos e está causando burburinho ali. Porque está mexendo com o país, está mexendo com as religiões. O protestantismo não vai admitir que eles é que farão a imagem à besta. O protestantismo surgiu quando os pioneiros, né, os pais da nação, quando vieram de outros países da Europa fugindo da perseguição papal. E aqui eu tenho no Grande Conflito, no capítulo 25, a imutável lei de Deus, na página 440 e 441, onde um escritor católico do Dublin Nation, um jornal da nação lá de Dublin, ou Dublin, como nós falamos aqui no Brasil, diz assim, um jornal europeu, em 1850, referiu-se aos Estados Unidos como um império maravilhoso que estava emergindo e no silêncio da terra, aumentando diariamente seu poder. Outro autor, Eduardo Everett,
em discurso sobre os peregrinos fundadores dessa nação, escreveu: procuraram um local afastado, inofensivo por sua obscuridade, ou que ninguém conhecia, e seguro pela distância, onde a pequenina igreja de Leiden pudesse, então, gozar de liberdade de consciência. Aqui fala: eis as imensas regiões sobre as quais, em conquista pacífica, implantaram os estandartes da cruz. Discurso pronunciado em Plymouth, Massachusetts, em 22 de dezembro de 1824. Então, a gente lê aqui em Apocalipse 13, né? Fala de uma besta que emerge do mar. A Bíblia esclarece, não vamos entrar muito em detalhe, que mar ou água significa povos. E esses povos haveriam, então, de perseguir os fiéis. E esses fiéis agora fogem da ira, da perseguição, onde também a Bíblia em Apocalipse fala que Satanás, o dragão, lança água sobre eles, né? E a terra, então, abre a sua boca, engole aquela água e livra esses que eram os peregrinos, fundadores da nação. O capítulo 13 de Apocalipse, já no verso 11 em diante, bem conhecido, mas para os mais novos se torna novo também o tema: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro. Cordeiro não é uma ovelha, cordeiro é mais novinho, né? E falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta, na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem ou uma cópia à besta que recebera a ferida da espada e vivia, e foi-lhe concedido que desse espírito ou fôlego à imagem da besta, ou seja, que ela vivificasse, para que também a imagem da besta falasse e fizesse com que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E fez com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Aqui o comentário do Espírito de Profecia, conforme eu já citei no capítulo 25 da Imutável Lei de Deus, nos diz assim: e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro. Os chifres semelhantes a de um cordeiro indicam juventude, inocência e brandura, o que apropriadamente representa o caráter dos Estados Unidos quando apresentado ao profeta, quando estando a subir em 1798, que é quando termina o período de perseguição papal, finalmente, os 1260 anos. Entre os exilados cristãos, que primeiro fugiram para a América do Norte e buscaram asilo contra a opressão real e a intolerância do sacerdote, muitos haviam que se decidiram a estabelecer um governo
sobre o amplo fundamento da liberdade civil e religiosa. E isso, então, foi colocado nos princípios fundamentais das leis da nação. Suas ideias foram concretizadas, aqui fala na Declaração de Independência, que estabeleceu a grande verdade de que todos os homens são criados iguais e dotados de inalienável direito à vida, à liberdade e à procura de fidelidade ou de felicidade. E a Constituição garante ao povo o direito de governar-se a si próprio, estipulando que os representantes eleitos pelo voto do povo, façam e administram as leis. Foi também concedida liberdade de fé religiosa, sendo permitido a todo homem adorar a Deus segundo os ditames de sua consciência. Republicanismo e protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação. Esses princípios são o segredo de seu poder e prosperidade. Os oprimidos e desprezados dentre os cristãos têm se volvido para esta terra com interesse e esperança. Milhões têm aportado as suas praias e os Estados Unidos alcançaram o lugar entre as mais poderosas nações da terra. Não é de estranhar por causa da liberdade religiosa, liberdade de consciência, liberdade de imprensa, tudo que fosse, ou de expressão, mesmo católicos vieram para os Estados Unidos. Nós vamos ver ali que o primeiro presidente que foi eleito presidente católico foi Kennedy, John Kennedy. Eu era jovem ainda, criança, vamos dizer assim, e via os irmãos preocupados, né? Como pode os Estados Unidos, um país protestante, né, votar para um homem de fé católica? E aí, então, todos ficaram assim, alvoroçados. Quem sabe agora vem a perseguição, né? Mas nós sabemos que não seria pelos católicos, seria primeiramente pelos protestantes. Amanhã mesmo vai ter uma eleição nos Estados Unidos, né, para o novo Congresso, e ali está uma disputa entre os republicanos e os democratas. E há uma hipótese, né, uma ideia de que os republicanos vão conseguir mais cadeiras. Então, nós, no passado, tínhamos um pensamento que os democratas eram os mais a favor da liberdade de expressão e que o republicano não. E nós estamos vendo, então, agora as coisas invertidas, porque nós não entendíamos a questão como deveria ser. Então, como diz lá Tiago, né? O amargo chama doce, o doce amargo. Eu gostaria de me aprofundar mais nisso, na questão da escravidão, da questão da liberdade de consciência cerceada, mas eu poderia deixar para uma outra hora. Continuando a leitura, diz assim: mas a besta de chifre, semelhante ao de cordeiro, falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta, na sua presença, e faz com que a terra, o que nela habitam, adorem a primeira besta, que nós entendemos que é o papado, que emerge do mar, cuja chaga mortal fora curada, e dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Apocalipse 13, verso 11 a 14. Nós não podemos aprofundar tanto agora, mas sabemos que no final dos 1260 anos, o general Berthier invade o Vaticano, o general francês do exército de Napoleão, e leva o Papa preso. Aí cumpriu a profecia, né? Que a besta foi ferida de morte. A besta significa o papado, um poder. E aí ele foi levado para a França
e morreu ali. E aí, então, começa a mensagem do primeiro anjo, agora com mais liberdade religiosa, a mensagem do juízo, né? Aí seguiu-se a do segundo e depois a do terceiro. Mas aqui fala que essa besta haveria de ser vivificada, esse poder, a chaga mortal haveria de ser curada. E aí continua, os chifres semelhantes ao de cordeiro e a voz de dragão desse símbolo indicam contradição flagrante entre os que professam e praticam e a nação assim representada. A fala da nação são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. Então, legislativo é o Congresso, judiciário é o quê? O Supremo Tribunal dos Juízes, né? Então, juntos, então, eles vão fazer leis a pedido do povo, que na maioria protestante, um protestantino apóstata. Por esses atos desmentirá os princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento de sua política. A predição de falar como dragão e exercer todo o poder da primeira besta claramente anuncia o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição que manifestaram as nações representadas pelo dragão e pela besta semelhante ao leopardo. Então, tudo que o papado fez, principalmente na Europa, ali na Inquisição, que eles chamam de Santa Inquisição, ainda diz que era para o bem das almas, bem das pessoas, para salvá-las. Por isso que eles eram torturados e muitas vezes para eles se arrependerem da apostasia que eles estavam entrando. E muitos, então, morreram, milhares, na fogueira, né? Decapitados, torturados até a morte. E aí, então, fala que essa outra besta ia exercer o mesmo poder que a de antes. E a declaração de que a besta dos dois chifres faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, indica que a autoridade dessa nação deve ser exercida, impondo ela alguma observância que constituirá ato de homenagem ao papado. Então, quem quiser entender melhor, né, leia o Grande Conflito e também o nosso folheto, Um Grande Movimento Mundial. Aí, então, vai mostrar que esse sinal de observância, que constitui um ato de homenagem ao papado, será a imposição do domingo como dia de guarda. E nós sabemos que essa influência ela já vem sido trazida há tempo, mesmo dentro dos Estados Unidos. Eu tenho lido, tenho ouvido pessoas assustadas como que a liberdade de expressão, de consciência e religiosa está sendo, então, já sendo manifestada contra. E isso tem afetado também outros países. E aí, então, como o Mateus acabou de ler no Salmo 116, né? O salmista conta ali que ele era cercado de todo lado. Passou angústia, aflição, né? Mas ele cria que o Senhor, Salvador, haveria de protegê-lo, cercá-lo, livrá-lo. E assim nós devemos confiar. Lá, então, segundo Timóteo 3, verso 12, né? Diz assim, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Você não vai poder mais ter a liberdade para falar o que pensa. Mesmo na igreja que nós estávamos, eu lembro que quando nós descobrimos que a igreja não estava pregando toda a verdade, que estava negando certas doutrinas, e começamos a pregar a verdade ali,
eles disseram uma vez para o meu sogro, o irmão Jaime, irmão não precisa se preocupar. O irmão pode continuar crendo como o irmão crê. É diferente de nós, mas desde que o irmão não pregue mais. O que é isso? O que os irmãos acham? É cercear a liberdade de expressão de consciência. Então, Lutero foi um dos que mais ousaram, né, a se levantar contra aquela tirania. E hoje nós, como reformadores, restauradores de vereda, né, temos que buscar, claro que com sabedoria, claro que com tática, com muito cuidado, temos que dar a mensagem. Esse folheto, quantos anos faz que nós distribuímos? E cadê que eles falavam, né, que ia trazer uma perseguição antecipada? Claro que no devido tempo, né, tudo isso vai ser trazido à tona. E aí, então, não sei o que vai ser do grande conflito. Se ele vai continuar sendo publicado, se as casas publicadoras adventistas vão ser cerceadas ou vão abandonar e não vão ter mais coragem. Então, aí está diante de nós, rapidamente, não quero me aprofundar, gostaria de aprofundar em mais alguns itens, né? Mas que Deus seja louvado e nos abençoe pela mensagem que Ele tem nos trazido. Que elas possam fazer efeito em nosso coração e nossas vidas. Que nós não venhamos a vacilar diante do esclarecimento que nós acabamos de ler hoje. E aí, então, é uma maneira de nós entendermos que não devemos nos apegar mais nas coisas desse mundo. Os jovens estão vindo agora, as crianças que estão crescendo, né? Os pais devem incentivá-los a não buscar ser grandes pessoas nesse mundo, buscar ser grandes pessoas para que o mundo os louve, mas que eles possam ser grandes para o reino de Deus, a honra e glória dele. Que nós não venhamos assim nos deixar nos iludir pelas seduções de Satanás, nos agarrarmos nas coisas desse mundo, na moda, absorto em lucros, absorto nos prazeres, e não fazer como fez o servo mau, né? Como é que ele fez? Meu Senhor, tarde virá. De que maneira nós estamos fazendo isso? Se nós estivermos acomodados e não dando atenção às advertências. Que nós possamos levar tudo isso a sério antes que seja tarde demais. Amém. Amém. Agradecemos por essa mensagem apresentada neste momento e gostaria de pedir licença para fazer um complemento também a este tema importantíssimo da liberdade de consciência, trazer 3 trechos do Espírito de Profecia que nos falam algo em relação a isso. O primeiro texto está na meditação Cristo Triunfante, página 247. Podemos atribuir o espírito de perseguição, porque homens e mulheres desejam liberdade de consciência, a seu originador, Satanás. Portanto, aqui, a mensageira do Senhor declara que o espírito de perseguição tem apenas um originador, que é Satanás, enquanto que homens e mulheres, se não forem influenciados por esse originador do mal, teriam o desejo, então, de manter a liberdade de consciência. Outro texto está no livro Maior Discurso de Cristo, página 33, que nos diz assim: Deus pretende que a verdade seja posta pela frente, se torne objeto de exame e consideração, a despeito do desprezo que lhe votem. O espírito do povo deve ser agitado, toda polêmica, toda crítica, todo esforço para restringir a liberdade de consciência é um instrumento de Deus para despertar as mentes que, do contrário, ficariam sonolentas. Então, realmente,
Por mais que muitas vezes a verdade seja apresentada ao público em geral de maneira então crítica, de maneira a escarnecer, zombar do povo de Deus, das verdades que carrega, diz que tudo isso ainda Deus procura reverter em bênção e ser um instrumento para despertar certas mentes que estavam absortas da importância do tempo em que vivemos. Que realmente o espírito é agitado desta forma. O outro trecho está no Mensagens Escolhidas, volume 2, página 375, que nos diz assim: se há um tempo em que necessitamos de manifestar bondade e genuína cortesia, é agora. Talvez tenhamos de pleitear muito diligentemente com os conselhos legislativos pelo direito de adorar a Deus segundo os ditames da consciência. Assim designou Deus em sua providência que as reivindicações de sua lei sejam levadas perante homens em posições de mais alta autoridade. Ao nos encontrarmos, porém, em presença desses homens, não devemos manifestar sentimentos amargos. Devemos orar constantemente por auxílio divino. Unicamente Deus é que pode segurar os 4 ventos, até que seus servos estejam selados na fronte. Então, belíssimos textos, nos mostrando também aquele cenário final de ser levado aos tribunais, aos conselhos legislativos, a certas audiências públicas, onde haverá a oportunidade de defender, então, a liberdade religiosa em toda a sua inteireza. Recentemente tivemos aí no dia 31 de outubro, sem ser essa segunda, na outra segunda que tivemos, a comemoração de mais um ano da Reforma Protestante, que é marcada em especial em relação a Lutero, ainda que o próprio livro Grande Conflito nos fale de alguns que prepararam o caminho para o surgimento de Lutero. Então, nós temos a figura do John Wycliffe mesmo, que realmente já fez um trabalho bastante tempo antes, já surge apresentando o Evangelho, procurando trazer o tema da justificação pela fé, assim como também um desencilhar de uma autoridade despótica que a Igreja Romana procurava ter naquele período, então, medieval. Tivemos também, um pouco antes de Lutero, os próprios martírios de Jerônimo e João Hus, mas ficou famoso, conhecido, então, o momento da fixação na parede, então, na porta, justamente da igreja, lá na Alemanha, o momento em que abertamente Martinho Lutero se coloca contra, em especial, a venda das indulgências. Foi esse o primeiro ponto em que ele levanta de maneira crítica e, a partir disso, as coisas foram se intensificando rapidamente. Nós vemos, então, a data de 1517, portanto, em destaque para o surgimento, o início da Reforma Protestante, e tivemos, então, neste ano, se completaram 505 anos, então, de Reforma Protestante. Lamentavelmente, alguns, atualmente, mesmo do meio evangélico protestante, têm buscado falar até que não há necessidade mais de um protesto, o protesto acabou, e assim por diante. Certas ideias de como tivesse havido já uma convergência das ideias, e tudo isso realmente é uma cilada que é posta pelo inimigo para realmente enganar as pessoas em relação à realidade em que vivemos, que há pontos, então, que não é possível haver a conciliação, e alguns preferem se unir em alguns pontos em comum.
Quando nós falamos de ecumenismo das igrejas, não pensem que chegará um momento em que se desfará as diversas denominações, todos crerão a mesma coisa, não. Nada disso acontecerá, mas em determinados pontos em comum para uma adoração pública, ficará então evidente o desejo das igrejas que se afastaram da verdade de estarem unidas nesse propósito, e apenas um pequeno povo se colocará contra tudo isso. Queria destacar, então, tal como foi dito nesta noite, que temos o relato da resposta que Lutero dá naquela assembleia de Worms, onde era necessário, foi exigido dele uma retratação dos pontos em que ele está defendendo. Já havia várias literaturas naquele momento sendo espalhadas, e, de fato, nós vemos que Lutero era alguém bastante enfático, entusiasta, até mesmo precipitado em alguns casos, mas nesse momento ele sentiu o peso da situação, do momento, e pediu tempo para vir com a resposta. E isso foi providencial da parte de Deus, que ele viesse reconhecer a sua dependência diante de Deus para cada passo. E quando chega, então, no momento da resposta, ficou muito conhecida a sua resposta, e aqui repito as palavras registradas pelo escritor Dalbinel, o historiador, que está no Grande Conflito, página 160. Visto que vossa sereníssima majestade e vossas nobres altezas exigem de mim resposta clara, simples e precisa, dar-vo-la-ei, e é esta: não posso submeter minha fé quer ao Papa, quer aos concílios, porque é claro como o dia que eles têm frequentemente errado e se contradito um ao outro. Portanto, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submetam minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa, Deus queira ajudar-me. Amém. Ele termina esse discurso dele, na realidade, num tom de oração, de prece diante de Deus, porque ele sabia as consequências daquela decisão, daquela posição pública que ele apresentou, e diz que milhares de pessoas aguardavam ele se posicionar dessa maneira, para então tomarem coragem e se colocarem em favor da causa protestante. Aqui, eu gostaria de destacar essa questão que foi dita nesta noite, e muitas vezes pode passar despercebido o significado quando nós falamos de liberdade de consciência. É algo mais amplo do que meramente falarmos de liberdade religiosa. O que Lutero aqui diz não é simplesmente uma defesa da verdade. Ele está defendendo que o cristão ele não pode se colocar contra a sua própria consciência, que isso seria o quê? Perigoso para a alma. De fato, de nada adiantava aqueles meios, como foi dito, de tortura, de impor de alguma maneira o que se considerava o correto, se aquela pessoa não viesse diante de Deus e adorasse em espírito e em verdade. Se não houvesse essa ligação, esse complemento realmente em relação à pessoa crer naquilo, de nada adiantava se submeter às autoridades humanas, e não crer naquilo não traria salvação para a alma. Então, para além dele defender a sua posição, ele diz que não poderia se retratar porque não estava convencido do seu erro. Se eles pudessem convencê-lo do contrário, mostrar o seu erro, ele estava disposto a retratar. Mas não era isso que aconteceu. Então,
ele pede o auxílio de Deus naquele momento, e a partir dali, vários países da Europa foram se colocando progressivamente a favor da reforma protestante. Muitos problemas ainda aconteceram ao decorrer dos séculos, até ter uma terra onde houve uma condição melhor, realmente, mais realista de separação de igreja e Estado. Uma coisa que, apesar do desejo de alguns reformadores e protestantes na Europa, não conseguiram consolidar. Havia alguns outros nomes que são chamados da Reforma Radical, que durante esses séculos foram perseguidos até mesmo por protestantes. Nomes como de Menno Simons, que realmente se colocaram em favor da liberdade e da separação total entre igreja e Estado. E pagaram um preço muito alto os anabatistas e outros grupos, então, na Europa. Os puritanos foram perseguidos na Inglaterra também, e assim, nos Estados Unidos, vários grupos religiosos encontraram asilo para realmente desfrutarem da sua fé. E, portanto, por isso que é tão significativo quando a profecia nos revela que no final haveria de ser revertida essa condição. O sinal profético não é a perda da liberdade em qualquer que seja país, ou então uma lei dominical imposta num país da Europa, da América. Não é isso, mas sim justamente nessa terra da liberdade ser imposta, então, esta lei dominical, legislar sobre algo religioso. E isso é o sinal claríssimo da palavra de Deus em relação ao que aguarda o povo de Deus, e nos mostra um sinal de que realmente, a partir dos Estados Unidos, sendo o líder do mundo, diz que as outras nações seguirão o mesmo exemplo. Agradeço pela atenção nesses momentos, trazendo essas considerações que senti o desejo nessa noite de compartilhar com os irmãos.